nós seria se estivéssemos confinados e 3 vezes por dia nos botassem um prato com a mesma comida durante anos. O mesmo formato, o mesmo cheiro, a mesma consistência. Isso não é diferente para todos os animais. A escravização de humanos e de animais destitui o indivíduo escravizado da liberdade de prover-se a seu próprio modo e o impede de estar bem de acordo com a espécie de vida na qual nasce. Uma vida boa não se resume ao bem-estar físico ou biológico. A independência constitui parte significativa do bem que a autonomia prática permite ao animal alcançar. Todos os animais interagem para poder viver bem. Mas vive bem apenas o animal que pode empreender os movimentos de autoprovimento sem ser obrigado a seguir padrões estranhos à sua mente e à sua percepção do que seja bom para si naquele momento. O nascimento de mamíferos implica uma separação forçada da fonte de suprimento pelo corte do cordão umbilical. Nascer é perder o provimento. Crescer implica em aprender a prover-se sem depender de outros. Estar de bem com a vida é ter uma mente inteligente para assumir essa responsabilidade individualmente. Os humanos são os animais que levam mais tempo a formar a mente capaz de buscar o autoprovimento de modo eficaz. No caso dos ovíparos, a ruptura do provimento se dá com o fim dos nutrientes presentes no interior do ovo. O bichinho vai lá, a ave vai lá, bicando, se alimentando dos nutrientes que estão na placenta, no interior do ovo. Quando termina esses nutrientes, ele está fortinho, não está feito ainda, mas já está pronto. Aí ele continua bicando na esperança de encontrar comida. De tanto que ele bica, porque ele precisa comer, não tem mais, a casca racha. Rachou, ele está fora no mundo. E agora? Estou perdido. Acabou a comida. Mesma coisa quando corta o cordão umbilical do bebê humano ou de qualquer outro mamífero. Acabou a comida. Nascer na condição animal é algo trágico. Ganha-se a vida em liberdade, no sentido de que o corpo agora está solto, não está mais amarrado a nada. Mas essa tem um custo, o risco de morrer de fome. Por isso é preciso que se forme uma mente depois de nascer. Dela depende o animal para encontrar provimento adequado específico. Isso é típico de sua espécie. Isso nos torna iguais. Somos todos, na condição animal, carentes de nutrientes, de cuidados, de orientação e de um ambiente natural e social propício ao aprendizado da preservação da nossa vida. Segundo o filósofo do direito norte-americano Ronald Dworkin, em seu livro O Domínio da Vida, esta tem um valor genético reconhecido pela singularidade da bagagem de cada um valor biológico que é dado pelo investimento dos progenitores para que essa vida continue, seja gestada e venha a nascer. E, por fim, quando já nascidos, um valor que é o investimento do próprio sujeito individual nascido livre, isso é, não está mais pregado ao provimento, está descolado da comida, o investimento que esse próprio indivíduo faz para continuar vivo. Então, cada vida animal, não importa a espécie, ela congrega esses 3 investimentos: a bagagem genética, o investimento biológico dos progenitores e o investimento do indivíduo mesmo para prosseguir vivo. E por isso, a vida daqueles que são sujeitos dessa vida e não apenas sujeitados a estarem vivos, tem, para o filósofo americano Tom Regan, que é o primeiro filósofo a escrever um livro argumentando com a categoria de direitos animais, tem valor inerente. Essa inerência do valor, isso é um valor que está dentro daquele que é sujeito agora de sua vida, do seu viver. Responde pela tragicidade de estar vivo numa cápsula que precisa do ambiente externo o tempo todo para obter os nutrientes sem os quais não vai poder prosseguir em vida. Nessa perspectiva, qualquer vida animal resulta da agregação desses 3 investimentos: o genético, o biológico e o cuidado de si.
Animais recebem a bagagem genética e o investimento biológico feito por seus progenitores no processo de gestação. Uma vez nascidos, precisam aprender o cuidado específico de si. É nesse aprendizado que sua mente, espírito ou alma, dê-se o nome que se preferir, se constitui de forma singular. Na interação livre com os de sua espécie, o animal forma a mente própria de sua natureza. No regime de escravidão, confinamento e exploração, privados das interações sociais específicas, o que resta dos animais é apenas seus corpos, organismos de diferentes espécies com o valor da bagagem genética diversificado. O espírito que os teria caracterizado foi destruído. Humanos e não humanos dotados de órgãos sensoriais, portanto, seres sencientes, cada espécie, num tempo mais breve ou longo, passa pela mesma agregação de valor. Tom Regan os reconhece como sujeitos de suas vidas. Liberdade física específica e bem-estar emocional específico são constitutivos do bem próprio de cada espécie animal. O sequestro, tortura, confinamento e prisão representam para o animal o fim da possibilidade de se manter vivo em bom estado, de acordo com o modo peculiar de existir de sua espécie. Quando animais são forçados a se enquadrarem nos moldes do bem viver humano, quando eles são antropomorfizados, esse palavrão quer dizer isso, eles são destituídos das condições de desenvolverem seu próprio espírito. Os humanos têm, então, em sua propriedade, organismos de outras espécies animais a quem dizem amar, mas aos quais privaram do espírito. Dotado da liberdade de mover-se para prover-se, todo animal é constituído de uma forma específica de senciência, que é uma palavra que a ética prática usa para designar sensibilidade e consciência. Sem ela, o animal não pode gravar nem articular conceitos necessários à manutenção de sua vida, à preservação contra os riscos, à prevenção contra os riscos e ameaças representados pelo ambiente natural e social. Por isso, enjaular, aprisionar ou confinar animais, em suma, escravizá-los, representa para eles o pior tormento. Impedir o animal de mover-se para obter os nutrientes e formar sua mente seguindo os padrões específicos e criando o padrão que o caracterizará como um indivíduo em sua espécie, é matar o espírito do animal, condenando-o a nutrir-se de modo artificial, a sofrer a condição de sujeição total ao domínio e à formatação humanos. Antropomorfização dos animais. De que bem-estar se pode falar nesse caso? Para superar o estágio atual de nosso enrugamento moral, precisamos ter coragem de abrir as dobras sob as quais escondemos de nossa própria mente a realidade da condição animal sob a posse e domínio humanos. Um pouquinho sobre, então, o abolicionismo animalista. Quando se fala do abolicionismo, fala-se da luta pela eliminação de todas as formas de aprisionamento, exploração e privação de liberdade praticadas pelos seres humanos contra outros seres vivos animados, humanos e não humanos. No Brasil, conhecemos o termo abolicionismo como luta pelo fim do sequestro, tráfico, comercialização e escravização dos africanos. Mas esse termo hoje é usado ao redor do mundo para designar o movimento de defesa dos animais que se opõe à mera luta pela aprovação de leis bem-estaristas, pois a posição abolicionista considera que as leis bem-estaristas não resolvem o conflito de interesses econômicos e de interesses morais relacionado à tradição de aprisionar, confinar, usar, explorar e matar animais para atender aos negócios humanos. A luta abolicionista animalista praticamente ainda nem começou no Brasil. Um pouquinho, então, para finalizar, da história, não é? Da argumentação nesse sentido do que eu apresentei. Humphrey Primat doutorou-se em teologia após ter feito uma graduação em artes na metade do século XVIII